Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Hoje vamos novamente falar aqui sobre John Textor e toda essa confusão envolvendo a parte societária do Botafogo. Eu tinha prometido lá no início para vocês que sempre que tivesse alguma atualização eu ia trazer para vocês aqui. Sexta-feira à noite, praticamente 10 horas da noite, a gente está fazendo um vídeo aqui para falar sobre isso com vocês. E a notícia, assim, para quem gosta e apoia o John Textor, a notícia é boa para o Textor, já que ele teria conseguido aí uma vitória política com a saída de dois integrantes da Eagle, né? Abrindo espaço ainda para uma recomposição de poder, né? Digamos assim, toda aquela parte que muita gente até não entende, mas uma pessoa da Ares acabou saindo e o auditor independente acabou saindo também, a gente vai falar um pouquinho disso. No mesmo dia que saiu a notícia que a Ares concedeu 12 meses de fôlego para o John Textor quitar o financiamento que ele pegou para comprar o Lyon na França. Esse financiamento que foi, talvez ali, a causa de todo esse problema que está acontecendo, né? O Textor não está conseguindo pagar esse financiamento, foi muita grana que ele pegou emprestado com a Ares para poder comprar o Lyon, deu ruim lá no Lyon e agora está dando ruim toda essa situação aí que a gente está vendo acontecer nos últimos meses, né? Que envolve claramente o Botafogo, né? O que isso muda? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Vamos comemorar, no mar é incrível no final do ano. Fala, meus amigos! Vamos lá, vamos falar então sobre o nosso glorioso. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal e também clicar aqui no botão hypar se estiver aparecendo para vocês. Muito obrigado, 57 mil inscritos aqui no YouTube do canal do Medeiros. É uma honra ter você aqui comigo na audiência para falar de glorioso, para falar do nosso Botafogo. Bom, vamos lá. Sextou, né? Pelo menos uma noticiazinha boa, né? Eu torço pelo acordo. Ponto. Eu torço pelo acordo, porque o acordo vai significar dias melhores para o Botafogo. Então, essa notícia aproxima, né, as coisas de um acordo para o Botafogo. Primeiro, né, tivemos a saída de dois funcionários da Eagle, duas pessoas importantes. Né? Primeiro, a saída do Christopher Malone, que é um diretor independente que estava fazendo, inclusive, auditoria das contas do Textor, né? Isso foi confirmado publicamente. Ele renunciou, né? Ele pediu para sair por motivos pessoais. E também a reportagem aponta a saída de Mark Affolter, do conselho diretor da Ares. Né? Ele saiu da Eagle Football Group, né? E a Eagle, né, já tem um substituto que foi aprovado pelo Textor, que é o Emen Tseayo, não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas ele que assumiu essa função executiva, né? E esse movimento foi tido como uma vitória política do John Textor, né? O Tseayo, ele é ex-Tottenham e Manchester United. Na verdade, ele vai acumular a função do Tottenham, ele não saiu do Tottenham, continua lá e vai acumular essa função no grupo Eagle. Por que vitória política, Medeiros? Fala pra mim, eu quero entender por que vitória política. Cara, essas substituições assim estratégicas, né, geralmente mudam o quórum, mudam algumas situações, alguns alinhamentos, algumas situações ali de decisões críticas, né, dentro da Eagle. E a gente sabe muito bem que o Textor, dentro da sua própria empresa, que ele é majoritário, ele não estava com esses que saíram, ele não estava, digamos assim, gozando de tanto prestígio. Vamos ser sinceros, né? O Textor estava queimadaço, né? Com algumas pessoas. Então agora tem a saída dessas pessoas e a entrada de novas pessoas para a Eagle Football Group, né? E tem um fato novo aí, que eu vou falar para vocês agora, aqui no canal do Medeiros. A Ares, principal credora da Eagle, né, concedeu um prazo de 12 meses, né,
sem exigir o pagamento imediato do financiamento que viabilizou a compra do Lyon da França. Parte de um pacote de dívidas que chegou, dados de 2023, chegou a ter 450 milhões de dólares. Esses foram os últimos números que saíram da dívida. Já deve ter crescido, porque tem juros rolando da dívida e juros altos. Porém, teve também um abatimento da dívida com a venda do Crystal Palace, né? O Textor vendeu o Crystal Palace e abateu um pouco da dívida com essa venda. A gente não tem oficialmente os números atuais de quanto o John Textor está devendo para a Ares. Os vencimentos são até 2028. Parcelas estão atrasadas, muitas parcelas estão atrasadas. E a Ares agora deu um fôlego para o John Textor de 12 meses, um ano, para que ele consiga se reorganizar financeiramente e pagar o que ele deve à Ares, tá? Bom, acho que isso é uma notícia boa a caminho de um acordo, né? Foi o que eu disse agora há pouco aqui. A gente torce pelo acordo, não adianta continuar essa briga, porque nessa briga quem se prejudica é o Botafogo. O Botafogo está sendo asfixiado, está sendo afogado. Se não tiver um acordo, o Botafogo vai ficar com o dinheiro preso, não vai ter novos aportes, vai começar a ter problema com salário, vai começar a ter vários problemas financeiros. Então o acordo nesse momento é muito importante, o acordo tem que sair logo. Por isso que eu considero uma ótima notícia essa que eu estou trazendo para vocês aqui. Né? Assim que sair o acordo, a gente vai poder ter aí novos aportes, a gente vai ter dinheiro para a gente voltar a investir. Além de pagar o que a gente tem que pagar, a gente vai poder voltar a investir. E aí as coisas se acalmam um pouco, né? E aí vai decidindo, aí o Textor vai se reorganizando e vai pagando quem ele deve aos poucos, né? A Ares que chegou a forçar até uma situação para que fosse o litígio fosse acontecer, mas agora com esse movimento de dar um fôlego de 12 meses, de um ano, as coisas parecem caminhar agora para um lado mais positivo, tá? Bom, Textor ganha o oxigênio político, né? Isso talvez seja a notícia mais importante para a gente falar por aqui, né? E agora a gente precisa ver as cenas dos próximos capítulos, que a gente espera que já esteja no final dessa novela, né? A gente está doido para acabar essa novela. E muita gente às vezes assiste esses vídeos aqui sem entender muita coisa. Medeiros, eu não entendo nada disso, eu só quero que se resolva. Então, eu também estou nessa. Eu quero que se resolva e a notícia boa é que, pelas notícias que saíram hoje, as coisas estão caminhando para que a gente consiga um acordo. Ok? É isso. A gente volta a qualquer momento aqui com mais notícias do nosso Botafogo para todos vocês. Deixe seus comentários. Até a próxima.